Olá, como vai? Eu sou o professor Leonardo. Hoje nós vamos sintetizar um conteúdo introdutório da disciplina de Atenção à Saúde 3 do curso de Farmácia do Campus Realengo, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Esses conteúdos eles foram administrados presencialmente na ocasião anterior ao isolamento da Covid 2019 e estamos sintetizando esse material para facilitar a retomada dos alunos nesse momento das atividades pedagógicas não presenciais, as chamadas APNP. Então, nós teremos aí essa sistematização e eu recomendo que o aluno acompanhe todo esse material de forma gradual, de modo a ir revisando e articulando com os novos tópicos em desenvolvimento, para que o vídeo não seja extremamente cansativo. Para introduzir, vamos destacar aí dois termos, né, que vão nos orientar muito dentro da perspectiva aí da nossa disciplina de Atenção à Saúde 3. Antes de introduzi-los, né, destacando que o objetivo aí da disciplina, né, é apresentar toda a saúde do idoso, dando ênfase aí nos aspectos que qualifiquem, né, os tipos de envelhecimento associado aí com as práticas de cuidado, de preferência os cuidados integrais, né, à saúde dessa população que envelhece. Então, nós temos uma disciplina completamente voltada, né, exclusiva aí para o estudo aí do envelhecimento, da saúde da população idosa. Então, a partir disso, nós temos dois temas, né, dois termos que eu vou apresentar que são centrais nessa discussão, né? O primeiro deles é a geriatria e o segundo deles seria a gerontologia. Em linhas breves, né, para discernir um termo de outro, a gente pode estar considerando que geriatria seria o ramo, né, a parte da formação médica que se debruça especificamente, né, na avaliação, no diagnóstico, no tratamento, né, de todos os aspectos da saúde dos idosos, né? Então seria aí uma especialidade dentro aí da medicina, considerando ela uma área que interessa, que dialogaria com outros profissionais, né, no tocante aos cuidados, à intervenção mais prática, né, da linha de cuidado com relação à população que envelhece, aos idosos. Por outra via, teríamos então a gerontologia, que não se trata de uma especialidade médica, e sim uma área interdisciplinar em que todos os aspectos sobre o envelhecimento humano são alvo do estudo, né, do aprofundamento de pesquisas, de reflexões, de discussões, sempre considerando a complexidade aí de todos os temas, de preferência os temas, né, que afetem as populações que vão envelhecendo, né, e que se articulem com diferentes atores, né, diferentes áreas do conhecimento. Então, todos os profissionais, digamos, da saúde podem participar da gerontologia como profissionais de outras áreas que vão igualmente se debruçar por esse objeto, verificando o impacto do envelhecimento em diversos setores da vida, da economia, da política, das artes, da sexualidade, né, da religião, né? E considerando que a gerontologia ela procura sempre acompanhar, né, os direitos, acompanhar os acessos
a participação, a cidadania dessa população. Né? A gerontologia preza aí por uma ética, né, que defende, né, todo o entendimento, né, dos idosos que vão ter um contato aí com os diferentes aspectos da vida, diferentes possibilidades de participar, se interessar. Né? Então, a gente teria, no primeiro momento, a geriatria como uma especialidade médica, né? Um saber aplicado a uma linha de cuidados específica para a população idosa, e a gerontologia como um ramo, uma ciência interdisciplinar, em que diversos atores se articulam para compor o objeto de investigação, que é o envelhecimento humano, não somente na ótica da saúde, não somente na ótica do cuidado, como seria a geriatria. Então, nada melhor do que citar talvez uma equipe, e essa equipe compreendendo aí as diferentes especialidades profissionais, né, caracterizando uma equipe multiprofissional que possa, né, se articular com uma dimensão de cuidados geriátricos, né, em torno aí dessa especialidade médica e desenvolvendo outros cuidados específicos, particulares de cada uma dessas formações e orientados pelas evidências, pelas reflexões, pelos estudos que a gerontologia possa desafiá-los, né? Então, colocando aí numa ordem alfabética, né, justamente para não reconhecer uma primazia, né, de um profissional em detrimento de outro, né, a gente pode citar basicamente uma equipe aí mínima, estruturada, multiprofissional para uma abordagem aí dos cuidados da população que envelhece, né? Então teríamos assistente social, os cuidadores de idosos, né? Importante diferenciar que nos interessam aqui nessa equipe, tanto os cuidadores formais, né? Aqueles com uma estrutura aí mesmo para se equiparem aí nessa intervenção e serem reconhecidos na sua legitimidade profissional, representatividade, como aqueles que debruçam e desenvolvem o cuidado chamado informal, né, que muitos de nós vamos colocar como sinônimo ser o cuidado familiar, né, ou da própria rede sociocomunitária que oferece algum suporte para aquele idoso, não necessariamente a família ali consanguínea, né, apesar de que o conceito de família também inclui esses laços sociocomunitários, como eu acabei de destacar. Então, essas pessoas são recursos extremamente valiosos, né, sejam eles formais ou informais, no estabelecimento aí de uma equipe orientada para o cuidado da população que envelhece. Né? O clínico geral, pensando aí nesse médico generalista, né, capaz de abordar a população nas diversas frentes, né, de necessidades aí da saúde, né, ou colocando aí um pouco como sinônimo, pensando aí em termos de estratégias, de programas, né, de saúde, de acesso comunitário, de acesso primário, né, a linha aí de cuidados de acolhimento da população, que seria um médico de família, né, aquele que vai se desenvolver aí numa especialidade orientada para o cuidado da comunidade e dos grupos familiares domiciliares, né? Então seria aí a presença aí médica, né, em dois aspectos, gerais, né, e ou já de formação específica aí para o cuidado da família. O enfermeiro e equipe correlata, né, entendendo aí que esse profissional muitas das vezes ele vai estar bem equipado numa orientação aí desse cuidado, né? Pensando aí numa estruturação das linhas de cuidados nos diversos serviços, né? O educador físico, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o geriatra, né? Considerando aí de novo que a gente destacou a palavra geriatria antes e agora vem a presença desse médico, né? Então, um médico especialista aí
do cuidado integral da saúde do idoso, né? Nutricionista, odontólogo, como o enfermeiro, né? Ele vai ter aí uma equipe de profissionais também de outros níveis aí do suporte que vão se orientar nessa área, né, da odontologia. Se eu não me engano também, farmacêutico tem uma linha de equipe relacionada, né, de técnicos, né? Os psicólogos e os terapeutas ocupacionais, né? Eu acabei destacando um ou outro aqui nessa minha fala resumo, mas eu poderia destacar todos esses profissionais em sua importância, né? O mais importante é citá-los e reconhecer que cada um deles oferece uma atribuição específica, uma importância dentro desse cuidado multiprofissional e todos devam ser considerados, né? Principalmente porque toda a legislação vigente de cuidados integrais para os idosos prevê atenção em todos os níveis, né? Então, todos os profissionais citados possam ser requeridos para avaliar ou acompanhar quaisquer idosos, né? E por último, aí tem o destaque de outros, né? E aí eu chamo de gerontologia, né? Considerando aquela a discussão tão ampla que a gente teve, que a gente sintetizou, né, na apresentação do outro slide, né, que seria quaisquer outros profissionais que puderem somar no entendimento de resolução de problemas, de abordagens de dificuldades, no desenvolvimento da integralidade de cuidados, né? Então, a gente tem uma rede infinita de advogados, engenheiros, arquitetos, né? Profissionais das artes, né? Professores, né? Pessoas das mais diversas iniciativas e ofertas, né? Artistas, artesãos, né? Músicos que vão se interessar e também oferecer essa possibilidade de abordagem integral aí dos idosos. Então, seria uma equipe bastante diversa e extremamente capaz de compartilhar cuidados, de pensar um projeto amplo. Dado, então, que a nossa perspectiva em geriatria e gerontologia, né, ela é ampla, a gente traz, então, algumas discussões que os temas da nossa disciplina de atenção à saúde 3, elas fatalmente vão abordando, né? Porque os temas, eles podem passar por essas dimensões que talvez agora eu destaque, né? Relações entre o que é multiprofissional e o que é interprofissional, né? Muitas das vezes a gente vai ter uma identificação de que o que é multiprofissional ele é feito sempre numa ótica, né, particular daquela especialidade, que pode pegar o mesmo objeto, né, talvez um grande tema, por exemplo, como a imobilidade, né, como talvez uma alteração aí de bastante prevalência entre a população que envelhece, e numa ótica multiprofissional, termos terapeutas ocupacionais, em diálogo com fisioterapeutas, em diálogo com educadores físicos, com médicos, todos eles abordando essa dimensão da imobilidade de forma particular nas suas especialidades. Ou, né, colocando aí talvez esse símbolo de versos nesse X, mas lendo ou, né, teríamos uma necessidade, às vezes, de empreender ações e estruturar serviços numa dimensão interprofissional, reconhecendo que o objeto, talvez, da gerontologia, ele é interdisciplinar, então, portanto, as ações precisam ser reformuladas, reorientadas, um encontro de parcerias entre essas especialidades muito bem separadas e estanques, como é o caso da multiprofissionalidade. Então, na Inter, talvez esse mesmo tópico de imobilidade possa ser abordado no problema, né, de queda em idosos, né, ou restrição aos ambientes domésticos ou até o próprio leito, né? Então, aí teríamos que iniciativas possam ser desenvolvidas interprofissionalmente ou intersetorialmente que possam abordar aquele tópico.
né? Naturalmente, nós não temos aqui como defender um ou outro e estabelecer um juízo de valor, qual deles é melhor, né? E sim, como que dentro da grande dimensão da atenção à saúde integral aos idosos, podemos, ora, debruçar em ações multiprofissionais ou ações interprofissionais, né? Seguindo, teríamos então uma atuação em equipe para promover essa assistência, né? Então, uma equipe que vai se fortalecendo, vai se unificando, né? Vai se estruturando aí para conseguir se articular numa parte daquele cuidado, né? Então, a gente tende a apontar nesse momento, né, a interdisciplinaridade, né? Aquela equipe, ela passa a ser a equipe referência aí da saúde bucal dos idosos, né? Aquela equipe daquele território, daquela unidade, passa a ser a referência da saúde mental dos idosos, né? Ou aquela outra passa a ser dos cuidados em atenção secundária da reabilitação, né? Aquela outra dos cuidados paliativos a esses idosos. Então, a gente vai vendo que a cada vez que se orienta para uma promoção de assistência integral ao idoso, também se atinge um nível de interdisciplinaridade, né? Aquele serviço passa a abordar um grande tópico da geriatria e da gerontologia, e essas ações outrora de multiprofissionais ou interprofissionais, elas também vão concretizando uma noção de interdisciplinaridade conforme é a própria dimensão da gerontologia como a ciência aí do estudo do envelhecimento humano. O reconhecimento, né, das atribuições específicas de cada um desses diferentes profissionais que vão estar prestando atenção, assistência a esse idoso, né, se dá também numa dimensão da interprofissionalidade, que eu acabei já antecipando quando eu disse lá na primeira diferença, né? Então, ainda que se estabeleça parceria, ainda que se dê uma dimensão solidária, cooperativa, voluntária e muitas das vezes harmoniosa, né, ao reconhecimento de que as diferenças nas formações desses profissionais, todas elas contribuem para impactar ainda mais favoravelmente a necessidade de estabelecer um cuidado, né, integral à saúde dos idosos, né? E aí nós teríamos sempre, né, a gerontologia como essa ciência inesgotável, portanto, todas essas discussões voltam e se debruçam aí como interesse para a gerontologia, e o desafio final, né, a última aí que eu deixo como pergunta seria, né, a gerontologia, ela pode alcançar, ela pode impactar uma dimensão transdisciplinar, né? Então, é uma pergunta muito sempre em voga, né, nas discussões. A gente vai vendo que o envelhecimento humano, ele não se dá só em uma dada etapa da vida, uma dada idade, né? Mas ele é a própria horizontalidade de tudo, de qualquer ser vivente, né? A gente costuma brincar às vezes, né? Qual a idade em que se pode admitir que já está em envelhecimento, né? Aí uns falam 60 anos, né? Outros falam até meia idade, 50, 45, e a resposta talvez seria da fecundação, né? Então, a célula que já foi fecundada, a próxima troca aí de células, ela já tem um processo de envelhecimento, né? Então, o envelhecimento é uma dimensão incessante que acompanha todos os aspectos da vida, né, da vida humana, né, da saúde, da sexualidade, né? Então a gente pode estar dizendo aí que a abordagem do envelhecimento também poderia ser transdisciplinar, poderia ser horizontal em se considerando todos os aspectos aí que ela possa dialogar. Então, das perspectivas que nós temos em gerontologia, né, talvez a gente pode então elencar para nós linhas de trabalho em que os estudos vão tentando se aprimorar, vão tentando constituir aí esse corpo tão gigante, né, tão imensurável que seria o envelhecimento humano, né? Então, talvez aí num primeiro momento, né, acompanhar todos os processos e as consequências que o envelhecimento traz, né, seja qualquer condição
contexto aí da análise, né? Contexto do corpo, biológico, psicológico, né? A dimensão subjetiva das emoções, a dimensão social, né? Da vida, de participação de um indivíduo com o outro no grupo, nas coletividades, ou até a dimensão econômica, né? O peso, o fardo, né, de sustentação aí do envelhecimento, a aposentadoria, né, o trabalho precário, os direitos, tá certo? Que possam dar um suporte ou não para as pessoas que envelhecem. Então, a gente teria aí essa dimensão de sempre estudar a dualidade, né, do processo de envelhecimento com algum contexto. Então, para isso, já temos uma amplitude, né? A gerontologia já fica gigantesca só da gente considerar esse aspecto, né? Um outro seria, talvez, de desenvolver estudos, pesquisas, né, em que a intervenção pudesse se dar na especialidade, né, portanto, né, multiprofissional, multidisciplinar, né, e almejando, favorecendo a construção de cuidados integrais, né? Então, alguma especialidade que desenvolva um recurso, que desenvolva uma modalidade assistencial, uma abordagem específica para essa população, né? Que ajude na constituição aí de uma rede de assistência, de um aspecto para o cuidado, né? E que isso repercuta, né, em abordar a dimensão plurifacetária aí do envelhecimento, né? O tempo todo as profissões, as linhas de cuidado, elas se aprimoram, né? Elas desenvolvem e fortalecem seus interesses, né? Por exemplo, na minha área de formação inicial, eu sou terapeuta ocupacional, então todo o interesse, né, de se estudar o cotidiano, as ocupações como uma forma de prover bem-estar, prover cuidados para o cotidiano, nesse aspecto aqui do envelhecimento, seria esse desafio, né? Os terapeutas ocupacionais ali ajudando a entender como o cotidiano desses idosos se dão, como eles participam da vida a partir da dimensão diária, né? E isso contribui talvez com outras profissões que vão também ter que conhecer um pouco desses desafios, né? Se a gente vai aí para o curso da farmácia, né? Então, que aspectos, né, a gente possa estar reconhecendo ali, né, da assistência farmacêutica que vão ser requeridos tanto para estruturar os serviços quanto para orientar, né, as práticas que o farmacêutico vai ter que acompanhar, vai ter que fortalecer, que estruturar para que essa dimensão seja, né, oferecida, seja garantida ali naquele serviço, né? Outros aspectos aí para nós, né, seriam entender tudo que tenha significância, né? Ou seja, que tem relevância, que acomete populações, né? E em se acometendo as populações que envelhecem, né, que tem um impacto com o maior número possível dos indivíduos, né? Então, toda a dimensão conjuntural, né, ela passa a ser para nós macro, né? Então, assim, quantos indivíduos, né, quantas famílias, que aspectos funcionais vão ter esse impacto, que aspectos sociológicos, econômicos, ambientais, ocupacionais, artísticos, educacionais, né? Ou seja, a gente passa a dar uma relevância em algo que vai impactar um maior número de populações, né? É claro, de populações que estão envelhecendo, que envelhecem, né? Quando a gente diz, por exemplo, talvez o idoso, a saúde do idoso, né? É uma generalização que a gente precisa ter muito cuidado justamente por esse destaque agora que a gente está colocando, né? Há aspectos daquele indivíduo, daquele velho específico, daquele idoso específico, mas isso possa ser analisado em termos de impacto maior em termos populacionais, né? Então, aquele idoso tem doenças crônicas, aquele idoso apresenta hipertensão, diabetes, né? Ele apresenta obesidade, ele apresenta o tabagismo, né? O alcoolismo, ele mora naquela região de risco social, né? De vulnerabilidade maior, de violência, tá? Isto é uma problemática daquele indivíduo e sua família, mas o quanto que isso representa mais impacto em se considerando a população,
né? Então, a gerontologia tem esse olhar, esse enfoque aí para a dimensão coletiva ou a dimensão pública, né? E para ter esse fechamento aqui para nós, o grande destaque, né, seria atuar então todos os níveis da saúde, né, dos idosos, entendendo que a saúde, né, dentro da gerontologia, ela já põe em questões aí para nós não somente a doença, porque não existirá doença de velhos, né, doença só dos idosos, mas as doenças que acometem maior o grupo de pessoas que envelhecem, né, elas trazem um impacto de uma forma muito mais ampla que somente na relação doença e saúde, né? Então, a promoção de cuidados aí para nós em todos os níveis, a integralidade dessa preocupação, ela passa a ser uma orientação, ela passa a ser um direcionamento da gerontologia. Né? Então, a gente pode estar dizendo que profissionais outros, não da saúde, também vão se debruçar a pensar nessa perspectiva conosco. Disso, então, que a gente foi conversando, né, da complexidade, né, do tamanho aí do estudo que é a gerontologia, essa ciência, né, nós, então, vamos dar uma ênfase, né, de que o próprio conceito de saúde, ele precisa estar sempre num funcionamento aí dinâmico, e esse dinamismo, ele vai exigindo que a todo tempo, né, ele entre em revisão e ele passe a representar sentido num dado tempo, num dado aspecto ali pontual do desenvolvimento desse cuidado e mais à frente ele seja de novo revisitado, de novo reelaborado, porque as necessidades humanas, em se tratando do desenvolvimento e em se tratando do envelhecimento, elas vão sendo sempre incessantes, né? Então, se esgota, né, todo o entendimento, toda a capacidade nossa de atribuir sentido e entender todos os aspectos. Então, portanto, a saúde da população que envelhece, ela sempre é um desafio, sempre vai nos colocando para rever, reformular, né? Então, assim, num panorama, eu trouxe alguns aspectos para a gente destacar essa fluidez, esse dinamismo incessante da necessidade de estabelecer um conceito de saúde, né, para a população de idosos, né? Nesse primeiro aí, eu já coloco até mesmo um ponto de exclamação, né, meio que talvez é aquilo que a gente mais escute como paradigma ainda válido, né, como talvez assim um consenso entre as diversas formações da saúde, das profissões aí do cuidado, né, de que saúde ela se entende sempre por um complexo. E há um complexo, né, de percepção do bem-estar, né, de relato de estar bem nas dimensões aí bio, psico e social, né? Então, assim, a saúde aí assumindo, né, a integralidade de componentes diferentes, biológicos, psíquicos e sociais, né? E não somente a ausência de saúde, de doença, né? Então, saúde não como ausência da doença. Então, saúde não é somente aquele estado em que eu não apresente doenças. Né? E é importante a gente reconhecer que só de se admitir que a saúde está numa relação complexa, né, talvez essa qualificação biopsíquica e social, né, já seja um fator que reduza. Há países aí no mundo cuja orientação da saúde inclui até a característica espiritual, né? Então, há países que vão citar que esse complexo é um bem-estar biopsicossocial e espiritual, né? Do quanto que é amplo esse termo aí de elaboração de um conceito para a saúde, né? Esse podemos reconhecer como um paradigma ainda vigente, né? Mais à frente, eu então trago aquela definição, né, que foi na própria, quando a Organização Mundial de Saúde foi proclamada, né,
e na proclamação ela declara, né, ela se constitui com essa afirmativa, né, e aí é importante destacar a data, né, 1946 a 1948, né, a elaboração desse documento, e ela coloca para nós uma utopia, né, ela coloca para nós um conceito que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Né? Então, essa utopia, essa percepção gigante, né, de que a saúde estaria num completo bem-estar, né, foi algo que se reviu bastante, né, e nos fez, inclusive, avançar para o paradigma que eu citei anteriormente, que tende a ser mais vigente. Né? No nosso país, entendendo aí a Lei Orgânica da Saúde, né, o advento aí do Sistema Único de Saúde, o SUS, né, nós já temos uma preocupação muito mais abrangente, né, que inclusive qualificam aí o nosso Brasil assim como pioneiro, né, como bastante avançado em termos aí de compreensão e de uma proposta de saúde pública, de saúde coletiva, né? Então, se vocês me permitam ler, né, na Lei Orgânica de Saúde nossa, né, desde aí do final aí do início da década de 90, né, 1988, né, o desenvolvimento disso, que é dito. Né? A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, dentre outros, né, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, a própria saúde, né? Interessante isso, a educação, o transporte, o lazer, o acesso a bens e aos serviços indispensáveis, né? Essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica daquele país, né? Então, essa elaboração aí, essa previsão, essa garantia aí de entendimento integral, né, de cuidado amplo, né, da saúde, já qualifica para nós um avanço em termos assim de entendimento, né, do que é a saúde aí, né? E por último, mas não menos importante, inclusive teremos a oportunidade, né, de ter módulo específico sobre ele, que seria o paradigma vigente em termos de saúde de idosos. Né? Se aquele primeiro é o paradigma vigente, talvez da saúde, né, das linhas de cuidado de forma genéricas, este último agora que eu vou apresentar é o paradigma mais importante, mais efetivo que a gente tem dos estudos, das buscas aí de cuidados para os idosos, que seria, né, com o advento da classificação internacional de funcionalidade, né, datada aí de 2001, 2002, né, em que se reconheceu de que a saúde, né, está o tempo todo expressa e relacionada com a capacidade funcional dos indivíduos. Né? Então, aí para nós já traz um novo conceito. Não estou falando agora de bem-estar biopsicossocial, e sim de capacidade funcional. Né? Uma relação muito estreita, né, com a característica de independência e a característica de autonomia dos indivíduos. Né? Então, aí a capacidade funcional também é dinâmica. Tudo que a gente sempre falar em saúde vai ser dinâmico, né? Não tem como ser estanque, estático, né? Mas a capacidade funcional numa relação entre todos os recursos, as habilidades, as estruturas, as funções que permitem o indivíduo resolver, né, os seus problemas, assumir aí as suas capacidades para a vida diária, né, e se inserir nos grupos, né, se inserir numa vida aí mais ampla. Isso, então, se eu reconheço que esse indivíduo consegue ou ele faz uso de dispositivos para atingir esse nível de capacidade, de realização, então nós temos a independência. Por um outro lado, não sendo oposto, mas ajustando ainda mais o que seja capacidade funcional, também precisamos citar a autonomia, né? Autonomia aí reconhecendo como outra capacidade em que o indivíduo é capaz de gestar,
de escolher, de definir o sentido das suas próprias escolhas, né? Então, é um indivíduo autônomo, ele é capaz, portanto, de definir as suas escolhas, né? Então, a relação entre capacidade de realizar, que seria a independência, com a capacidade de gestar, que seria a autonomia, vão qualificar para nós esse novo paradigma aí da capacidade funcional. E, como eu disse, é extremamente enfático aí dentro aí da saúde integral dos idosos o reconhecimento de que níveis de capacidades funcionais nós estamos nos referindo com relação àquele idoso para o estabelecimento de cuidados, né? Em linhas mais gerais, né, a CIF, aí, essa classificação internacional de funcionalidade, vai preconizar, né, que níveis de funções e estruturas desse corpo estão ou preservadas, né, ou apresentem alterações. Se esses níveis, né, das funções ou estruturas desse corpo apresentem alterações, prejuízos, é possível a gente reconhecer, então, que é um nível de deficiência, né? Então, nós vamos ter idosos ali, ou outros indivíduos, a CIF não é exclusiva para idosos, mas não se tem como pensar em cuidados integrais para idosos sem considerar a CIF, né? Em que as estruturas e as funções daquele corpo estejam alteradas, portanto, a gente conseguiu localizar ali deficiências. Ou, se o prejuízo não está agora com relação à deficiência, mas ele está sim no envolvimento, na execução, na realização de atividades. Se ele apresenta esse prejuízo nas atividades, seja no trabalho, seja no lazer, na vida religiosa, de participar, de realizar qualquer compromisso, né, qualquer vida sociocomunitária que envolva aquela situação específica, né? Então a gente vai chamar isso de limitação, né? A palavrinha então seria limitação. E aí, se eu digo limitação, eu reconheço que esse indivíduo tem problemas nas atividades, né? Atividades do autocuidado, atividades aí da vida de relação com os outros, na comunidade, tá certo? Seria essa dimensão de limitação. E o mais importante, né, para a gente conseguir dimensionar essa CIF aí, né, seria o reconhecimento da participação social. E aí a participação social se torna o fim, se torna o propósito aí da expressão de bem-estar e de cuidado, né, de cuidado amplo aí da saúde. Então, na participação nós temos o engajamento, todos os indivíduos engajados, inseridos, né, naqueles meios e contextos que lhes sejam mais importantes, mais significativos, né? Então, na participação social, nós temos a construção aí dos papéis, né, que a gente chama de papéis ocupacionais, né, os papéis de acordo com cada uma das ocupações do trabalho, né, do lazer, da vida doméstica, da vida familiar, da vida religiosa, dos interesses, tá? Quaisquer um desses papéis, eles têm uma inserção numa demanda social específica, né? E essa participação dá como sentido aí de envolvimento com a vida, com a rotina, com as ocupações. Então, se nós temos qualquer dificuldade em participar, nós vamos reconhecer que o indivíduo tem uma restrição. Em se tendo uma restrição, nós estamos então reconhecendo que a participação ela apresenta prejuízos do acesso, ela apresenta prejuízos dos direitos, né, da integralidade, né, ou da integridade também, que dificultam esse pleno engajamento ou essa possibilidade máxima de expressão de interesses para se inserir nos grupos, na vida social. Então, nós evoluímos aí com a CIF para o entendimento de que a capacidade funcional vai expressar melhor o nosso entendimento de saúde com relação aos idosos e não somente quais as doenças que acometem esses idosos, e sim se esses idosos
têm alterações no seu corpo, nas suas funções, portanto terão deficiências, ou se esses idosos apresentem para nós dificuldade em manter, em realizar, né, em adaptar as atividades que são do seu dia a dia, né? Portanto, teremos níveis de limitação com relação, né, à saúde desses idosos, ou se esses idosos estão ainda numa outra condição que naturalmente possa ser até mais grave, que seria da restrição, né? Dificuldade do acesso, dificuldade do estabelecimento desse envolvimento com a vida ampla dos papéis ocupacionais da participação. Né? O nome aí desse paradigma seria, né, a Classificação Internacional de Funcionalidade, entendendo a funcionalidade como capacidade funcional. Mas a CIF também consegue chegar numa avaliação final, que seria a incapacidade, né? Então, o grau aí de incapacidade, ele é um grau pior que a deficiência, pior que a limitação, pior que a restrição, porque na incapacidade eu posso ter 2 ou mais desses domínios que estão impactando negativamente a percepção de saúde ampla dos indivíduos. Então, o indivíduo possa ter deficiência e também ter limitação nas atividades, e isso vai ser um grau de incapacidade, ou ele pode ter, por exemplo, deficiência, não apresentar limitação das atividades, mas apresentar uma restrição. E em se tendo uma restrição, talvez ele não se inclua, não se insira, e aquela deficiência vem os dois somarem, os dois comporem esse quadro complexo de incapacidade. Ou um indivíduo que não tenha uma deficiência, né, não está nesse nível de alteração da estrutura e da função do corpo, mas que apresente limitação naquelas atividades específicas a serem avaliadas e também apresenta restrição dos contextos onde essas atividades possam ser inseridas. Nesse caso, também teria um quadro de incapacidade. Né? Então, para nós, esse paradigma da CIF, né, ele é o paradigma que mais dá conta da complexidade da discussão e da necessidade de avaliação em gerontologia. Bom, como a gente então foi falando aí, né, da complexidade do que é tratar, né, de saúde da população que envelhece, saúde dos idosos, né? Talvez, então, é importante a gente destacar aí algumas preocupações. Gosto muito desse estudo, um estudo já bastante datado, assim, né, que nos trouxe uma previsão importante aí do impacto, né, do envelhecimento populacional brasileiro, né, e traz aí uma afirmação, né, o tempo todo a que a gente pensar aí na quantidade da população que envelhece no nosso país, nós teremos uma questão de saúde pública, né? Então a gente tem um aumento aí da expectativa de vida de todos aqueles que nascem no nosso país, né? Então a gente viu que a expectativa na década de 60, né? Ela atingiria aí cerca dos 60 anos, talvez para as mulheres, né? 50 anos para os homens, né? E foi evoluindo a ponto de 2025 a gente já reconhecer que todos da população brasileira vão ter uma expectativa acima aí dos 70 anos, né? Naturalmente, esses dados já têm melhores investigações. Em linhas gerais, a gente pode reconhecer, né, que na década de 2000 a gente já chega, né, em estados brasileiros, por exemplo, como o próprio Rio de Janeiro, né, Minas, né, São Paulo, estados aí, digamos assim, do Sudeste, que essa expectativa de vida vai se tornando também mais alta. Né? Se estratifica por cidades, nós temos às vezes cidades que conseguem aí ter uma expectativa de 78, 79, 80 anos. Né? E um fenômeno que é bastante característico do nosso envelhecimento populacional, né, brasileiro foi um processo de transição que a gente chama transição demográfica rápido e intenso, né? O país deixa de ser, né, ao final aí da década de 50, né, o país de jovens, né, o país muito centrado aí na população jovem,
para ter uma camada mais expressiva também de contingente populacional dentre os grupos de idosos, considerando que a escolha dos 60 anos ela é uma escolha que define legalmente a pessoa como idosa, e isso é um critério econômico, um critério escolhido para reconhecimento, né, de quais garantias, de quais direitos, né, socioeconômicos uma pessoa deva dispor, principalmente se tratando de aposentadoria, né, porque as condições de vida e do envolvimento com o trabalho de populações de países em desenvolvimento mais precária, portanto, esse número tem que ser mais rebaixado do que um país, talvez, com uma economia mais forte, que ofereça níveis de acesso e proteções individuais, aí, principalmente do trabalho, e que consegue talvez ter aposentadoria perto de 70 ou mais anos, né? Então, esse processo nosso, ele foi rápido, intenso, não planejado, digamos assim, em que se consegue mais proteção, né, a essa população num dado momento, né? E isso se deu por alguns fatores, né? Então, a gente vai tendo um expressivo número de idosos cada vez maior ao longo dessas décadas, e isso relacionado a alguns aspectos, né? O primeiro deles aí para nós seria o acesso à educação e à saúde, né? Então, uma disseminação, né, de ações, de políticas, ainda que incipientes, introdutórias, mas que promovam um acesso aí à educação e saúde, e a partir delas se verifiquem práticas de proteção individual, práticas de acesso aos cuidados, né? A participação da mulher, né, no mercado de trabalho também acirra esse impacto aí para o desenvolvimento mais intenso aí para o envelhecimento, né? A mulher ela assume aí uma dimensão de sobrecarga, né, tanto das tarefas consideradas domésticas quanto da sua inserção no mercado de trabalho. Então ela passa a gerir ainda mais a responsabilidade aí dos núcleos familiares, e isso caracteriza, né, uma melhora, um impacto mais protetivo, porque ele está centrado aí num esforço, numa sobrecarga ainda maior dessas mulheres, né? E as condições do trabalho também vão sendo superadas, vão sendo qualificadas melhor, porque vai tendo níveis de exigências aí de proteções individuais que ajudem a manutenção, né, a estabilização da presença da mulher nesse mercado como algo que foi se fortalecendo bastante ao longo das décadas, né? E as próprias condições gerais socioeconômicas do país que favoreçam também esse desenvolvimento e a inclusão das populações aí nessa transição demográfica. Considerando, então, que a população que envelhece ela vai tendo uma expressão, né? Ela deixa de ser um número pouco impactante para ser esse número expressivo, né? E isso também foi verificando ao final da década de 60, início da década de 70, outros fatores também contribuíram, né? Como a cobertura vacinal, o acesso, né, da população a uma série de práticas de saneamento, né? Tudo isso favorece que a população idosa tenha mais sobrevida, né? Então, esse desafio vai se tornando constante, né? E a gente vai tendo alguma dimensão aqui para nós, né? Então, a tendência de que o contingente populacional dos idosos, né, com uma expectativa de vida é crescida em até 20 anos, né? Então, se a gente sai de 50, né, no início da década de 50, para os homens, chegando aí para 70, então nós temos um alongar aí da vida, né? E que exigências esses 20 anos incorporados vão trazer, né? Elas vão desafiar
mais os serviços de saúde a promover práticas e ajudar a essas pessoas a envelhecer bem, né, com percepção aí de qualidade de vida, de bem-estar, né, para a vida diária. Então a gente vai vendo que quanto mais longevo, mais sofisticação e exigências da linha de cuidado para se oferecer a essa população, né? Mas será que na população que envelhece todos envelhecem bem, né? Então a gente pode traçar alguns dados aí, né? Talvez entre a população, né, acima de 65 anos, e aí um critério de escolha do estudo, mas a partir de 60 já seria considerado idoso, né? Nós teríamos a incidência de pelo menos uma doença crônica, né? Ou hipertensão arterial sistêmica, doenças reumáticas, cardiopatias, diabetes, obesidade, tá certo? Qualquer uma dessas doenças manifestando em quase 80% do grupo dos idosos, né? Então, o próprio conceito de saúde e doença já passa a desafiar aqui para nós entendimento. Então, ser idoso, né, envelhecer, ser velho é adquirir doença? Mais à frente a gente vai discutir. Mas já dando spoiler aí, comunicando que não, né, que isso seria um entendimento raso, né, superficial. 61% desses idosos demandariam uma ajuda para realizar alguma atividade da vida diária, né? Sendo que o critério aí para nós de atividade de vida diária é aquela atividade que garanta uma subsistência, que garanta aí um mínimo de realização para que aquele indivíduo sobreviva, né? Então ela envolve comer, né? Ela envolve limpar-se, ela envolve vestir, né? Ela envolve deambular, né? E ela envolve também os controles aí de esfíncteres, né? Então para nós essas seriam as atividades de vida diária, né? Seriam essas atividades básicas. Então se 61% desses idosos apresentam, né, a gente vai ter que reconhecer que a possibilidade de dependência, que é isso que a gente está introduzindo aqui agora, é também uma característica a se preocupar com relação aos idosos, né? E 10% desses idosos diferentes do nível anterior é que vão apresentar uma dependência total, né? Então, para eles realizarem, né, todas essas atividades de sobrevivência, como eu citei anteriormente, 10% do grupo vai exigir, né, cuidados qualificados. Quando você coloca 10% em um número, um contingente populacional gigantesco de idosos, nós temos um desafio enorme, né? Porque 10% é pequeno em se comparado exclusivamente com o grupo de idosos. Mas quando eu verifico a expressão de quem são esses 10%, nós temos uma concentração muito grande de demandas para cuidados especializados aí da atenção integral para idosos, né? O crescimento das condições socioeconômicas do país é favorável, né? Mas ele não acompanha a explosão aí, né, do contingente que passa a envelhecer, né? Então, o avanço das condições socioeconômicas ajuda que a população se mantenha mais viva, né? Mas ele não se dá igualitária, né? Porque a gente reconhece uma injustiça aí, né, de todo o acesso à saúde, ao trabalho, à renda, né, à cultura, à informação, à moradia, o saneamento, igual foi definido como conceito grande, né, do SUS, e que vai acirrar ainda mais as desigualdades, a dificuldade de inclusão por parte por parte de parcela significativa da população de velhos, né? Então, o envelhecimento em condições mais precárias no país passa a ser realidade, né? Passa a ser bastante detectável, né? E isso não acompanha uma ênfase que também é dada na saúde, nos programas de outras faixas, né? De outros ramos aí, como a infância, a saúde da mulher, a juventude, né? A saúde do homem trabalhador, né? São aspectos que talvez a ênfase na saúde da população idosa fique a desejando,
né? E uma transição também epidemiológica, né? Então, o que a gente disse antes? Antes a gente falou da explosão demográfica, um boom, um número expressivo na representação populacional em termos de pirâmide, tanto para homens como para mulheres, tendo aí um número expressivo de idosos. Agora, então, nós temos uma transição epidemiológica. Este grupo que também envelhece, que está expressivo na explosão demográfica, passa a exigir uma preocupação de estudos, né, específicos, epidemiológicos, caracterizando quem são essas pessoas que envelhecem na nossa população, né? Então, a transição epidemiológica, ela passa a ser uma realidade aí para a saúde pública, uma nova fonte aí de investigação, de preocupação para que se debruce em compreender, em analisar e levantar os dados específicos, as particularidades dessa população, né? Então, os custos são altamente elevados em termos previdenciários, né? Uma repercussão para o nível da atenção à saúde, de fardo, né? De algo que os governos não se planejaram, não se organizaram, e isso vai sempre caracterizando uma defasagem, uma dificuldade de manter todo o acesso, né? De toda a necessidade, de toda a cobertura que essa população exige em termos de investimentos, o que nunca houve, não se tem essa realidade. Dando continuidade ao aprofundamento teórico da presente matéria, vamos recorrer à necessidade de estabelecer a diferenciação entre três termos. Esses termos nos interessam bastante, tanto para avaliar quanto para estimar que cuidados integrais iremos oferecer, iremos recorrer naquela abordagem do idoso. Essas três características de dependência, fragilidade e vulnerabilidade, a grosso modo, podem, no entendimento geral, representarem aspectos muito semelhantes entre si. No entanto, precisaremos estabelecer características específicas de cada uma delas, entendendo que o plano de cuidado sempre vai estar correlacionado, vai estar intimamente ligado à dificuldade que esse idoso apresentar, seja de dependência, de fragilidade ou de vulnerabilidade, admitindo, inclusive, que é possível reconhecer as três gravemente prejudicadas num dado idoso. A primeira delas é a dependência, e esse conceito ele está estreitamente relacionado com aquele paradigma da capacidade funcional. Dependência aqui para nós será então definido como uma dificuldade na realização das atividades diárias. Então, aquele idoso que apresente dificuldade em realizar as suas atividades da vida rotineira, da vida diária, ele vai apresentar níveis de dependência. Essas atividades diárias, elas têm níveis de complexidade, podendo ser nível mais básico, então seria uma atividade básica da vida diária, ou nível mais avançado, que envolve mais capacidades da vida prática, que seriam chamadas de atividades instrumentais de vida diária. Então, seja o nível mais básico, atividades básicas de vida diária, você pode encontrar na sigla ABVD, ou simplesmente atividades de vida diária AVDs. E o nível mais avançado, atividades instrumentais, que você encontra a sigla AIVDs. Quaisquer uma delas, elas vão exigir essas capacidades para o indivíduo se manter na realização das suas atividades. As AVDs básicas, elas são alimentar-se, né, o banhar-se, o vestir-se, o uso do banheiro, né, o deslocamento até o banheiro, a transferência, então, de sair de um lugar para outro, tá certo? Inclusive de objetos como cadeira para cama, cama para cadeira de rodas, tá certo? E o controle dos esfíncteres. Esses seriam para nós
6 atividades básicas que nós vamos sempre nos preocupar se esse idoso realiza, e aí se ele realiza completamente sozinho, nós temos um nível de independência máxima. Se ele exige uma supervisão, uma orientação, alguma ajuda do cuidador, ele pode ter níveis de independência modificada, né, ou dependência parcial. Ou, se ele não realiza nenhuma dessas atividades, né, ele vai apresentar um nível máximo de dependência, e aí eu relaciono dependência para qual atividade? Dependência para comer, para banhar-se, para vestir-se, para o uso do banheiro, para transferir-se e ou dependência para o controle dos esfíncteres. As AIVDs, conforme eu tinha sinalizado, são atividades mais complexas. Geralmente, no decurso dos declínios cognitivos funcionais, são as primeiras a percebermos alterações, inicialmente discretas, sutis, mas que podem avançar para quadros em que o processo demencial estará muito compatível, merecendo, portanto, uma investigação, um critério aí de suporte o mais seguro para o acolhimento e acompanhamento desse idoso. Então, para nós, esse primeiro nível é dependência. Importante destacar que do senso comum há, muitas das vezes, o entendimento de que dependência se dá na ordem de aspectos afetivos, psicossociais, em que se qualifica aquele idoso como dependendo de uma atenção, dependendo de uma companhia, ou até mesmo dependência de ordem econômica. Todos esses aspectos, né, econômicos, psicossociais, afetivos, nos interessam na avaliação do idoso. Mas aqui, por definição, estaremos sempre falando de dependência na realização de atividades, então uma dependência funcional. Esses outros aspectos da dependência social, econômica ou outras que eu porventura não tenha citado, vão interferir em todos esses níveis, esses 3 conceitos, de forma a prejudicar, piorar ainda mais a situação do nosso idoso. A fragilidade é o próximo conceito, e esse é um conceito que, dos 3, é o mais complexo, o mais difícil de definir. Não se reconhece um consenso entre toda, né, entre a tendência aí das pesquisas, das publicações, tanto nacionais quanto internacionais, mas podemos ter algumas referências que esclareçam para nós como reconhecer fragilidade naquele idoso. Existe, inclusive, o consenso brasileiro de definição aí de fragilidade, que já está disponível para a turma, já foi colocado lá no SIGA. Mas antes da gente abordar este consenso brasileiro, é preciso abrir espaço para várias definições de como a fragilidade foi sendo tratada ao longo dos tempos, né? Na gerontologia, na geriatria. Então, fragilidade esteve muito relacionada, num dado momento, com aspectos até visuais daquele idoso. Um idoso apresentando um enfraquecimento, apresentando, por exemplo, um estado de caquexia, né, em que ele está restrito ali ao leito, ele está apresentando uma dificuldade muito grande de se nutrir, geralmente com quadro de imobilismo. No entanto, essa unidade ela foi se tornando cada vez mais grave, exigindo mais cuidados integrais especializados, e não explicava as necessidades de outros idosos que também tinham graus menores e que esses graus menores poderiam desembocar num nível extremo de incapacidade, né? Então, fragilidade ela passou também a ter outro critério, um critério muito relacionado com o fator tempo cronológico. Então, tempo de vida, a idade desse indivíduo.
admitindo que, por definição, nós teríamos todos os indivíduos acima de 80 anos chamados, qualificados dentro desse critério de fragilidade, como indivíduos idosos frágeis. E aí, quando reconhecemos esse recorte etário, cronológico, nós também vamos deixar a discussão mais complexa, porque naturalmente teremos variação dentro dos grupos de populações que envelhecem, podendo ter um indivíduo que aos seus 80 anos tem uma condição perceptual desse corpo, né, observando a integridade desse corpo, completamente diferenciada de um adulto jovem, por exemplo, que não apresente aquelas condições tão satisfatórias. Mas esse critério de fragilidade, ele também foi avançando e foi sendo melhor definido, melhor esclarecido. E aí, talvez o conceito que mais nos atenda hoje seria reconhecer que a fragilidade ela está numa capacidade de resposta, de proteção, de recuperação daquele indivíduo, considerando todos os seus aspectos anteriores. Então, se esse indivíduo apresenta uma dificuldade de recuperação, ele possa ser, então, considerado mais frágil do que outro. Né? Então, teríamos aí o entendimento de que uma pessoa de 80 anos, a revelia da sua condição física, observacional ali, a grosso modo, ele esteve mais exposto ao longo da vida, ao longo desses anos, a suscetibilidades, a dificuldades, adoecimentos, alterações, em que o seu organismo precisou recuperar mais vezes do que uma pessoa, um idoso jovem, por exemplo, de 60 anos. Então, nós estamos abordando o termo sempre muito complexo, porque a fragilidade envolve diferentes aspectos. Né? Para nós, então, talvez possamos definir fragilidade como qualquer idoso acima de 80 anos, independente do aspecto físico observado, avaliado ali a grosso modo. Ou qualquer outro indivíduo, considerando que quanto mais exposto ao ambiente, mais chances teremos de reconhecer que esse corpo, esse organismo esteve suscetível, esteve frágil, digamos assim, para se recuperar. Né? E aí, as pesquisas foram trazendo para nós mais critérios, mais apontamentos dessa fragilidade, admitindo, por exemplo, que é um critério de fragilidade do idoso, agora, independente da idade, sendo, portanto, no mínimo a partir dos seus 60 anos, que tenha tido uma internação nos últimos 6 meses. Considerando, então, aqui que um idoso que teve essa internação, ele vai apresentar um grau, um risco maior de fragilidade, porque isso vai estar dizendo da sua recuperação, do que um idoso que não teve essa internação. Outro critério que podemos atribuir aqui nessa discussão ao homólogo seria do idoso que teve uma queda, né? Apresentou uma queda nos últimos 6 meses. Outro sinal de alerta, de preocupação, de que esta queda pode caracterizar um quadro de fragilidade a se atentar com relação àquele idoso. Outro critério de queda seria a manifestação de doenças crônicas naquele idoso. Vamos observando que esses critérios que eu estou trazendo são indicativos de várias pesquisas, né? E aí, as doenças crônicas, geralmente considerando mais de 5 doenças, né? Naquele idoso, também caracteriza esse quadro de fragilidade, mais difícil desse idoso recuperar. Né? E isso independente da idade. Outro critério que podemos atribuir aqui nessa fragilidade seria, então, o uso, né, de mais de 5 fármacos. Né?
um critério aí, digamos, muito até relacionado com o conceito de polifarmácia. Então, aquele idoso que precisa, que faz uso aí dessas medicações, também apresentará um nível de fragilidade a esclarecermos. Então, desses três, é a fragilidade que vai sempre nos desafiar a compreender, né, a gravidade daquele idoso ou o risco daquele idoso em se recuperar, considerando qualquer alteração naquele organismo, qualquer evento que possa dificultar a saúde daquele idoso. O último, e este está sempre como um aspecto gigante aí, relevante demais para a população de idosos como um todo, né, seria a vulnerabilidade. Né? Então, a vulnerabilidade aqui para nós, se a gente for relacionar com a classificação internacional de funcionalidade, seria aquele idoso que apresente restrições. Então, ele não consegue galgar, acessar todos os níveis, né, dos seus direitos, das suas informações, dos seus benefícios, da sua integridade social, cultural, física, porque ele apresenta esse risco, ele apresenta essa dificuldade de acesso, esse prejuízo na participação. Então, são idosos que apresentem restrição. São idosos que apresentarão, por exemplo, restrição do local onde moram, restrição do acesso ao serviço, restrição a direitos previdenciários, né? Restrição a medidas preventivas do seu adoecimento ou medidas secundárias para não prejudicar ainda mais a doença que já foi instaurada. Então, nós teremos aqui um quadro de vulnerabilidade, compreendido como um risco social, e esse risco ele é explicado por uma restrição da participação. Então, nós temos três fatores interdependentes que se influenciam o tempo todo de forma mais complexa, mas que eles merecem serem analisados individualmente na nossa avaliação, abordagem integral ao idoso. Dependência, prejuízo na realização das atividades, portanto, um nível funcional. A fragilidade, um nível mais estrutural, considerando o tempo de vida ou fatores que associam ao adoecimento desse idoso. E a vulnerabilidade como um fator de participação estrutural aí no sentido da participação ampla e gozo de direitos desse indivíduo. Podemos agora abordar os tipos de envelhecimento. Importante introduzir que o estudo dos tipos de envelhecimento ele é necessário ao se admitir que os idosos são sempre indivíduos e nas suas individualidades apresentarão condições, características as mais diversas e complexas, quase que dificultando ser comparado com outros indivíduos, inclusive do seu próprio núcleo familiar, social, da sua residência, do seu bairro, do seu território. Então, ao estruturarmos aqui, teremos linhas gerais para conceber aspectos mais ou menos semelhantes que nos ajudem a qualificar qual tipo de envelhecimento que aquele indivíduo mais se aproxima. E essa classificação ela é mais dinâmica possível e ela não pretende esgotar todas as possibilidades de entendimento de como se dão o envelhecimento de todos os indivíduos. Colocamos aqui uma qualificação em ordem, digamos, hierárquica do envelhecimento mais saudável, mais desejável, ao envelhecimento mais prejudicial, mais patológico. Este primeiro que nós colocamos seria o envelhecimento bem-sucedido, ou também chamado por alguns como o envelhecimento ativo.
É aquele envelhecimento raro, em que poucos indivíduos dentro do grupo de pessoas que envelhecem poderão usufruir. É um envelhecimento muito harmônico, em que esse indivíduo conseguiu chegar na velhice usufruindo de uma série de benefícios e organizações em que ele está bastante preservado em todos os seus aspectos físicos, psicossociais, econômicos, culturais, cidadãos. Ele apresenta, então, uma proteção, um usufruto de benefícios, de qualidades, em que a realização aí dos seus projetos, do seu envolvimento, ela se dá de uma forma plena daquele indivíduo consigo mesmo. Ele atingiu realizações extremamente importantes, extremamente valiosas na sua trajetória, no seu decurso ao longo dos anos. Então, ele é um envelhecimento desejado por todos nós, mas ele é mais raro. Ele é expressivo para aquele indivíduo, mas menos numeroso em se considerando o grande grupo das pessoas que envelhecem. O próximo envelhecimento, chamado de envelhecimento normal, ou envelhecimento primário, fisiológico ou senescência, seria, de fato, o envelhecimento mais comum, portanto, mais frequente dentro do grupo das populações que envelhecem. É aquele envelhecimento que vai trazer para nós alguns ajustes, algumas alterações importantes no decurso fisiológico, nesse desenvolvimento típico humano, em que é possível reconhecer características da velhice, mas essas características não prejudicam as funções desse indivíduo, sejam elas funções da capacidade funcional, conforme a gente foi abordando, e se alteram funções e estruturas do corpo, são dentro de previsões fisiológicas esperadas como que frequentes dentro do grupo. Por exemplo, alteração da elasticidade dos tecidos, da cor dos cabelos, né? Podem ser características reconhecidas aí como envelhecimento primário típico, mas que não prejudicam aí a capacidade funcional do indivíduo. Ele é, portanto, o mais frequente, o mais comum. Em terceiro lugar, teríamos aí o envelhecimento patológico, ou aquele envelhecimento chamado secundário, né? Em que nós também encontraremos o nome de senilidade. Então, é um envelhecimento com um declínio cognitivo funcional mais acentuado. E é importante dizer que nesse envelhecimento chamado de patológico, nós teremos a incidência das grandes síndromes geriátricas. Ele é frequente, não tão frequente quanto o envelhecimento normal, que eu acabei de citar, mas ele é possível de ser observado frequentemente aí dentro do grupo das populações que envelhecem. Então, para nós, ele traz um desafio, um fardo importante para a atribuição longitudinal do envelhecimento em termos de cuidados, de especialização aí na atenção integral. Um destaque que podemos fazer para diferenciar o normal do patológico é que também no envelhecimento normal é possível se admitir doenças, inclusive doenças crônicas. Um idoso que apresente um envelhecimento normal ou primário pode apresentar diabetes, pode apresentar obesidade, mas a presença dessas doenças crônicas não qualificam já o critério de envelhecimento patológico, que esse sim vai vir com prejuízo funcional. Lembrando que o prejuízo funcional, nós conversamos no tópico anterior, está relacionado à dependência. Então, um indivíduo, um idoso que apresente uma senilidade, esse envelhecimento secundário patológico,
ele vai apresentar níveis importantes de dependência. O último envelhecimento aqui, em termos de critérios de classificação, ele seria, então, mais prejudicial desses envelhecimentos, também chamado de envelhecimento terminal ou terciário, e ele pode ocorrer em outras idades que não aquelas definidas como idades para se caracterizar o envelhecimento, por exemplo, de 60 anos. Então, o envelhecimento terminal ou terciário ele é insidioso. Ele acontece como advento ou como consequência de um processo grave de adoecimento desse indivíduo, em que, em idades outras, por exemplo, dos 40, 45 anos, em função de uma doença, uma manifestação importante ali na vida desse indivíduo, ele apresente um envelhecimento muito associado, rápido e intenso. Esse também ele tem alguma frequência, ele é considerado menos frequente que o envelhecimento patológico, mas dentro do montante da população que envelhece, é um número considerável, substancial. Para destacar os tipos de envelhecimento, vamos reforçando algumas das características que já introduzimos. No envelhecimento bem-sucedido, aquele raro, desejável, ativo, nós teremos níveis máximos de dependência pessoal, econômica, para as AIVDs, afetivos, níveis máximos de independência em que o indivíduo se organizou de forma a usufruir dos melhores benefícios ao longo da sua vida. Ele tem um envolvimento social e familiar mantido de forma proativa, autônoma, desejante. Então, aquele idoso consegue ter uma satisfação no envolvimento máximo aí dos seus interesses, do seu repertório pessoal, da sua possibilidade de participação da vida comunitária. Ele se mantém produtivo, né? Ele continua vinculado com uma série de desafios dessas atividades de trabalho ou dos interesses pessoais, sociais, e ele se mantém no nível que ele deseja da sua participação, que ele se insira como relevante aí na sua vida social, comunitária. Né? Ele se insere socialmente bastante reconhecidamente. É um padrão, portanto, muito raro, pouco acessível à maioria do grupo que envelhece numa dada população. E essa população que envelhece com esse nível de envelhecimento ativo bem-sucedido relata, né, percebem níveis máximos aí da sua própria qualidade de vida. Percebe, então, fazendo uso de características, de benefícios máximos em si mesmo. O envelhecimento normal sendo esse mais frequente entre os idosos, nas diversas populações que envelhecem, né? E ele traz alterações típicas, mudanças, né? Próprias do envelhecimento humano em termos de desenvolvimento. Então, nós temos aí alterações do corpo mínimas, né, que caracterizam, né, uma perda, por exemplo, da elasticidade do tecido muscular, né, uma dificuldade da lubrificação de mucosas, né, alterações hormonais muito características do envelhecimento, no caso, por exemplo, da mulher no climatério, né, uma diminuição aí, talvez, do vigor, né, ou alterações fenotípicas, né, muito frequentes no grupo que envelhece, mas não exclusivo deles, das rugas, né, de alguma pigmentação cutânea, ou alterações aí da cor dos cabelos, não sendo privilégio somente do grupo de envelhecimento normal, mas bastante frequente, né? E são idosos importantes da gente destacar que nesse grupo são chamados de bem compensados. Essas alterações elas têm um ajuste e esses ajustes são possíveis de manter
todas as capacidades, manter os níveis aí de realização desses indivíduos, não com o expoente máximo, como foi o envelhecimento anterior, mas sem prejuízo funcional de dependência, conforme vamos ver no envelhecimento patológico. Um pouco mais aí dessas características, né? Se trata, lembrando de qualificar que é um envelhecimento primário, portanto fisiológico, né? Ele é universal, ele é progressivo, e esse envelhecimento, já podemos inclusive ter destacado essa característica, já se deu no indivíduo desde a sua fecundação celular, né? E ele é um processo que vai abordar todos os seres vivos, né? Todos os indivíduos, né? Marcos fenotípicos são muito citados aí nos autores, nas pesquisas, como marcadores reconhecíveis aí desse envelhecimento normal. Para o envelhecimento patológico, vamos então recorrer àquele nosso entendimento de que é o segundo nível de envelhecimento mais frequente entre o grupo que envelhece. E aí não é o reconhecimento de manifestação de doenças que vai qualificá-lo como patológico, porque podemos ter doenças, inclusive de curso crônico, no envelhecimento normal. Aqui, para nós, é um prejuízo que vem acometer aquela capacidade funcional em termos de independência ou até mesmo de autonomia, né? Então, há uma redução das funções, né? Uma dificuldade de realização das funções, comorbidades geralmente múltiplas que possam estar associadas, que cooperem aí como fatores causais ou fatores condicionantes, determinantes também, e o que a gente chama de senilidade, né? De processo de declínio cognitivo, funcional, às vezes também chamado de demência, né? É possível relacionar que a vulnerabilidade, né, afete esses casos, e aí os fatores também relacionados à fragilidade estão mais pronunciados. Então, nós vamos ter aquelas características de dependência, fragilidade, vulnerabilidade, prejudicando ainda mais a resposta ou a possibilidade de recuperação de esse indivíduo. Ele apresenta complicações, ele desafia mais aprofundadamente o estabelecimento do cuidado integral. As possibilidades de adaptação estão comprometidas, né? Propenso a uma capacidade funcional cada vez mais aumentada. O decurso do tempo neste envelhecimento culmina para graus relevantes, severos aí de incapacidade funcional, com perdas irrecuperáveis, com dificuldade da participação, limitação de todas as atividades, restrição importante da participação social. Então, é o envelhecimento que mais traz fardos e dificuldades na abordagem das equipes, dos serviços. Um aspecto aí também importante de ser dito, ele é secundário, entendendo que todas essas alterações, elas vão implicar em perdas que advêm, estão relacionadas com níveis aí de prejuízos extensivos e importantes na vida desse idoso. E não somente da manifestação da doença, mas das grandes síndromes, que são aspectos conjunturais, estruturais, relevantes, com bastante frequência nesse grupo populacional, né? Então, grandes síndromes geriátricas, processos complexos de alterações, de sinais, de sintomas, né? Que vão ajudar a abordar problemas bastante delimitados com relação ao cuidado desses idosos, né? E podemos também dizer que neste grupo também vamos verificar a prevalência de doenças, né? Considerando que essa prevalência também pode haver no envelhecimento normal, né? Mas aqui o prejuízo, o avanço dessas doenças mais prevalentes entre os grupos de idosos já chega no nível de declínio funcional. E o envelhecimento terciário,
não restrito ao fator idade, né? Ele pode se dar inclusive em outras idades, ele está também pode ser chamado aí de envelhecimento terminal, muito relacionado com perda, um declínio rápido, né? Característico aí de um processo de adoecimento que vem modificar ali as condições de integridade desse indivíduo, portanto, coincide também com uma fragilidade que se observa ali mais antecipadamente na manifestação de doenças, podendo ser de qualquer idade. Agora que estudamos a diversidade dos tipos de envelhecimento, vamos valorizar alguns aspectos que nos ajudem a pensar aí na, na oferta aí de cuidados, estimando o máximo de cuidados integrais para abordar todas as necessidades desses idosos. Um documento que eu gostaria de introduzir aqui, breve também, seria a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, publicada aí entre 2005 e 2006. E ela prevê alguns indicativos pelos quais os profissionais que trabalham, que abordam os idosos, devam se atentar, inclusive orientando o estabelecimento de como os cuidados vai se dar pelo serviço e o fortalecimento da rede. Então, a preocupação inicial já é a promoção do envelhecimento saudável e envelhecimento ativo. Naturalmente, aquele envelhecimento que todos os indivíduos desejam, chegar num processo máximo de benefícios, de proteções, como é esse envelhecimento aí bem sucedido. Ele é o alvo, ele é a maior perspectiva de promoção de bem-estar para a população que envelhece. Outro aspecto seria de manutenção da capacidade funcional, lembrando que essa característica tem a ver com o envelhecimento primário, envelhecimento fisiológico. Ainda que se dê doenças crônicas, ali não se altera a capacidade funcional. Esses idosos têm níveis de independência nas suas atividades básicas de vida diária, nas suas atividades instrumentais. A oferta aí de assistência relacionada às necessidades desses idosos. Então, níveis que vão desde níveis primários do cuidado até níveis terciários, níveis paliativos, né? Então, nós vamos ter aí o estabelecimento de pontos da rede que vão ser responsáveis por todos os cuidados que essa população vai exigir. Inclusive destacando e já citando aí a importância de oferta de reabilitação da capacidade funcional que seja comprometida, porque nós temos um segundo nível de envelhecimento, que é o envelhecimento secundário, aquele patológico, em que a senilidade já vai se caracterizar dessa perda, desse declínio. Então, a recuperação, o nível de reabilitação também deva ser estruturado visando estimular ou recuperar ou adaptar níveis de independência e tentando preservar a autonomia desses idosos. Diminuir a exclusão social da população idosa no sentido do combate de todos os preconceitos, estigmas, estereótipos que configuram essa população em termos de ser excluída, de ser considerada menos importante. Então, é um documento de defesa resguardando o enfoque na valorização de política pública que atinja a população que envelhece. Estimando também a capacitação de recursos para que esses recursos se tornem qualificados e, de preferência, dentro do próprio serviço, dentro daquele território onde esse serviço esteja localizado. As ditas capacitações em loco, para que esses profissionais consigam ali abordar a problemática daqueles idosos que eles terão contato, que eles serão redirecionados numa rede aí de cuidados. Apoio também ao fortalecimento, ao desenvolvimento de cuidados informais, porque se dão tanto aí no contexto familiar,
quanto na dimensão sociocomunitária. Então, todos aqueles apoiadores que possam participar da proteção desses idosos, eles merecem também receber benefícios, condições de se instrumentalizar, de se aprimorar, para que a manutenção dessa rede continue como algo favorável à população que envelhece, né? E um outro estímulo, uma outra preconização importante desse documento, que é o incentivo à produção científica, né, à diversidade de todos os tópicos que a gerontologia aborda como essa ciência, né, diversa, interdisciplinar do estudo do envelhecimento humano. Então, nós temos um documento brasileiro que já prevê todas as possibilidades de abordagem dos cuidados dos idosos, sejam eles de qualquer tipo de envelhecimento, e já estima também a organização de uma rede e de possibilidades de proteção. Portanto, os planos de cuidados integrais com relação aos idosos, eles vão ter que abordar cada um dos objetivos e suas particularidades, admitindo então uma complexidade, muitas das vezes crescente, né? O nível mais básico e ao mesmo tempo mais primordial seria esse aí primeiro das estratégias de promoção da saúde e prevenção das doenças ou dos agravos relacionados à saúde. Seria então o nível da atenção básica, atenção primária, aquela considerada como acolhimento inicial aí dos casos desses idosos, para inclusive dialogar com todos os outros níveis de complexidade maior conforme nós fomos apresentando. Em seguida, as ações curativas, que são aquelas ações intervencionistas, muitas vezes ligadas às especialidades profissionais ou até dos serviços, em que nós teremos pontos aí, recursos de atender necessidades aí do tratamento ou do adoecimento desses idosos, como aspectos pontuais de monitoramento, de revisão e de intervenção, às vezes, aguda, né? Outro aspecto que já avança no nível mais intermediário aí da complexidade seria aí as ações reabilitadoras. Então, toda uma estrutura, inclusive, pode ter níveis hospitalares, como já teve no nível de ações curativas ou aqui nas ações reabilitadoras, né? Em que já é preciso oferecer no cuidado integral uma dimensão de recuperação daquela capacidade funcional que tanto está caracterizando o quadro de dependência desses idosos. Então, são serviços muito especializados, com equipes focadas em atender situações daquelas grandes síndromes geriátricas, né? Então, assim, nas ações reabilitadoras, nós vamos ter, por exemplo, serviços para reabilitação física, serviços para reabilitação cognitiva, por exemplo, desses idosos. As ações paliativas, né? Então aí a gente já vai ter toda uma rede extremamente sofisticada para oferta, né, de aspectos de paliação, né, que seria o acolhimento, digamos assim, desses idosos e também dos seus familiares, quando as outras ações anteriores, curativas ou reabilitadoras, já não são mais prioritárias, e sim a oferta de um bem-estar, a oferta de um momento de transição ou de preparação, inclusive para a morte, né, desses idosos que apresentarão necessidade aí de acompanhamento, né, no decurso, talvez, de doenças terminais, de doenças em que a possibilidade de ação curativa ou reabilitadora não mais oferecer um suporte, né? E entendendo que a todo momento esses níveis eles podem se constituir com modalidades de atendimento do protocolo de ação, né? E de definição de funções daqueles serviços numa rede. Então nós podemos ter
ofertas híbridas do cuidado integral aos idosos que dialoguem entre níveis primários e secundários, então da atenção básica com as ações curativas, né? Ou curativas com reabilitadores com paliativas, né? Mesclando e otimizando uma rede capaz de atender o idoso desde os níveis iniciais até os níveis mais avançados de necessidades aí no estabelecimento da sua saúde e da sua recuperação. O sistema de saúde, portanto, ele vai ficando cada vez mais desafiado, né? Ele vai, então, entendendo uma demanda infinita, extremamente complexa, né? Então ele precisa, né, entender como um problema a ser resolvido, como detectar precocemente todos os casos, né? Como que a atenção básica possa ser eficiente na resposta, na abordagem do idoso, de forma a ajudar na prevenção de um declínio que caracterizaria talvez ações reabilitadoras, né, em 2 níveis de complexidade um pouco mais avançado, né? O sistema de saúde também tentando estimar a maior expectativa de vida para a população como um todo, né? E reconhecendo que essa população envelhece rápido, desordenado e sem um planejamento, né? Então, como admitir que os anos, né, esse envelhecimento vai se manter em condições mais satisfatórias. Então, o sistema de saúde querendo facilitar, ajudar nesse propósito. Um aumento desproporcional entre as faixas etárias que vão ficando cada vez mais longevas, né? Se a gente já teve classificação aí, né, de envelhecimento em torno de 40, 50 anos, em que a população não estimava tanta expectativa de vida, hoje já reconhecemos uma expectativa de vida maior, perto dos 80 anos, e, ao mesmo tempo, indivíduos muito longevos, centenários ou mais, que também vão desafiar esse sistema na oferta de cuidados de especializações. Mais gasto, né? Portanto, com a manutenção e prevenção, entendendo que a tradição do nosso país ela vem de uma herança hospitalocêntrica, né? Medicalizada, no sentido de que o tempo todo o entendimento de saúde está ali equivocadamente compreendido pelo indivíduo, de que ele precisa receber uma medicação, um tratamento que seja mais invasivo, por exemplo, de internação hospitalar, para que ele expresse, relate um cuidado. Então, o combate aí, a desconstrução desse tipo de cultura é também um desafio do sistema de saúde, né? Entre o envelhecimento e o desafio aí para os serviços, uma predominância acentuadamente na presença aí das mulheres, né? Sabemos que é fenômeno mundial, o número de idosas que ficam mais longevas, com mais idade, maior do que dos homens. Então, nós temos uma espécie aí de mortalidade mais concentrada brevemente para os homens do que para as mulheres. Então, há uma predominância no sistema de saúde de ênfase de aspectos que vão valorizar essas mulheres, né? Diminuição também das famílias, considerando que nos domicílios nós teremos aquele evento de domicílio unipessoal. Então, o número de filhos ali se torna igual ao número de avós, né? Então, a gente vai tendo uma concentração importante dos avós, geralmente a avó, né? Então, aí no feminino, cuidando ali dos netos, né? Então, um domicílio que vai acirrar ainda mais aspectos ali que dificultem aí o envelhecimento para as mulheres. Portanto, já como o sistema de saúde tem tantos desafios, vai se acirrando cada vez mais na elaboração de propostas, nós podemos ter um entendimento de como ele vai se superar, né? E a superação desse sistema é exatamente o reconhecimento de que ele se organiza de forma efetiva. Então, qual desenho se estabelece nessa rede de cuidados integrais que podemos atribuir responsabilidade para cada um dos envolvidos, né?
os atores, os serviços e as suas especialidades, e como que as ações se dão de forma a manter ou fortalecer aspectos que precisam em termos do cuidado mais amplo. Então, o fortalecimento da atenção básica, da atenção primária, se torna aí um motivo maior de superação desse sistema, porque dela se vai constituir todos os outros serviços interdependentes e o fortalecimento dessa rede de cuidados integrais. E reforçando, inclusive, uma mudança numa cadeia aí, de entendimento centrada na presença do hospital como algo mais legítimo aí da oferta da saúde, por exemplo, da população. Não só centrado, então, nessas ações curativas, assistenciais da especialidade, mas do acolhimento, da prevenção e, de preferência, da promoção da saúde. O panorama para a atenção básica, já que a gente tanto citou, se torna um acirramento. Ela passa a ter uma responsabilidade importante aqui no cuidado primário aí da população que envelhece, e aí ela reconhece alguns limites, algumas dificuldades. Então tem um aumento de uma extensão importante aí dos domicílios que estão sob a sua responsabilidade. Então, muitas unidades domiciliares com idosos, e esses idosos passam a ter uma prioridade nos programas aí de promoção ou de prevenção secundária que a atenção primária possa auxiliar, se envolver, antes de pensar numa rede de suporte curativo ou de reabilitação. Há uma discussão estreita aí com a Seguridade Social, porque ela se deu inadequada, então o acesso à aposentadoria, aos bens de direitos, a essa cidadania, geralmente é precário, então a gente vê a atenção primária muito estreita com a rede de retaguarda social, de proteção de direitos cidadãos, então um estabelecimento íntimo aí dessa parceria, serviços de centro de referência à atenção social, por exemplo, o aumento de prevalência das doenças com as suas comorbidades, visando aí aquela detecção de doenças crônicas que possam afetar os idosos, ou doenças ainda de maior prevalência entre esse grupo populacional. Então, que comorbidades, que riscos de lesão ou de processo incapacitante que tem esse curso crônico degenerativo, a atenção básica vai acompanhar. Um aumento do número desses indivíduos com alta dependência agora do sistema básico. Então, a gente já conversou que o envelhecimento ativo seria aquele mais raro, e aí é provável que esse indivíduo não dependa somente do SUS para a sua saúde, mas daqui dos outros níveis de maior expressão populacional, que é o envelhecimento normal ou patológico, concentradamente no SUS. E os maiores gastos com a saúde estando aí, sem que exista um desenvolvimento efetivo para o setor. Então, são ações extremamente relevantes para distribuir esse idoso, inclusive numa rede que dê continuidade aos cuidados, mas precarizado, sem um projeto de fato favorável. Reconhecendo, então, toda a complexidade como serviço de saúde, o enfoque na atenção básica se torna algo relevante aqui para nós no envelhecimento. Então, a gente destaca que o propósito aí para a atenção integral ao idoso seria o fortalecimento de uma rede que se reconheça como integral, então ela tem todos os níveis estruturados, responsáveis, capazes de abordar as problemáticas nas diversas situações dos casos dos idosos em acompanhamento. Então, assim, a promoção aí da expectativa de vida, conforme foi definida aí na Política Nacional da Saúde da População Idosa como um objetivo geral aí da promoção do bem-estar para o envelhecimento nosso brasileiro,
também vai ser um desafio para essa atenção, entendendo que a atenção integral começa desde a promoção até o último nível, por exemplo, da paliação, de cuidados, né? Então, assim, o desafio, ele se torna o tempo todo como que essa rede, que deve ser dinâmica, articulada, em movimento, esteja coesa, esteja segura, né? E um enfoque aí importante que não pode ser dito, que o tempo todo, né, a função independente, aquela capacidade funcional de realizar, né, de manter o seu nível de atividade, é um objetivo que se destaca a todos aqueles que estarão no contato com o idoso, estimulando sempre, né, reconhecendo o seu direito à autonomia, a sua manifestação desejante, né, o seu poder de gestão. E aí, para a gente continuar, né, a definição aí de como se dá todos os pontos da atenção integral, cuidado integral, relação ao idoso, reconhecer talvez a particularidade dessa atenção primária, porque ela está aí para nós com a maior ênfase, e de que ela é capaz de estruturar uma organização do sistema de saúde como um todo. Então, é a partir da atenção primária que se dá um acolhimento, e esse acolhimento vai ser o início, o desenvolvimento de um projeto aí de cuidados integrais que esse idoso vai se beneficiar, ou de ações curativas, ou de ações reabilitadoras, ou também de ações paliativas. Ele é o menor custo do sistema, digamos assim, em se analisando toda essa integralidade do cuidado, mas ele também apresenta maior eficiência. Ele é capaz de abordar e solucionar, manejar a maioria dos casos dentro aí do envelhecimento. Até mesmo porque já colocamos que o envelhecimento mais comum é o envelhecimento normal, que vai fazer uso principalmente das estruturas de promoção e de prevenção aí dos níveis de saúde. Ele causa também aqui a atenção primária um maior impacto, né, sobre os níveis de saúde e a percepção de qualidade de vida desses idosos que envelhecem. Então, é a partir da atenção básica que ele reconhece, por exemplo, né, acesso a uma série de cuidados que poderiam ser requeridos em qualquer uma das suas fases, né, de vida, mas ali ele vai manifestar o indicativo ou acompanhamento de fatores muito relacionados com unidades de medida de qualidade de vida referida à saúde, né, relacionada à saúde. E a priorização de todas as ações de promoção e de prevenção, porque essa é a ênfase aí da atenção básica, né? E ela se torna como efetora aí do propósito da saúde. E aí, para dar continuidade aí na nossa discussão sobre a atenção primária e sua importância para os cuidados integrais, justificando por que a gente enfatiza tanto, seria o reconhecimento dessa capacidade que a atenção básica, né, os serviços de programas, né, de saúde da família ou das unidades básicas de saúde, né, as UBS, os centros de saúde, as equipes de estratégia, né, de saúde da família, juntas elas vão ser essa rede aí que vai capilarizar 90% dos problemas que aquela saúde apresenta, que a saúde daquela população apresentar, e, portanto, ela tem esse nível reconhecido como nível de eficiência, ela traz esse resultado. E em se trazendo esse resultado, é possível que a maioria, né, dos problemas vivenciados pelos idosos já possa ser acolhida e acompanhado já desde essas estruturas. É o nível que a gente chama também nível de acesso, ou de acolhimento, ou de entrada, então ele pode ser mais fácil de ser difundido para outros serviços que compõem uma rede sociocomunitária. A rede pode ter pontas extremamente especializadas, mas a centralidade da atenção primária vai ajudar nessa regulação no estabelecimento de parcerias, né? E também estão localizados na atenção primária os recursos humanos capazes, né, de entender outras complexidades que vão sendo derivadas ali na linha de cuidado.
Para a gente já ir aproximando aí do encerramento desse nosso momento revisional reflexivo, sistematizei aqui aspectos que vão orientar as possibilidades de intervenção, de estratégia aí no estabelecimento de cuidado integral com a saúde dos idosos. Como podemos discutir, valorizar o tempo todo, a complexidade, a diversidade aí dos casos, ela é característica aí de todas as ações geriátricas, dos estudos gerontológicos, vamos dizer assim, e talvez esse primeiro que eu destaquei com letras de caixa alta seria a ênfase, o enfoque, né? Então, o mais importante o tempo todo em termos de saúde integral dos idosos seria o reconhecimento de que o senso de bem-estar não declina com a idade. Ou seja, não há como um indivíduo, independente da idade que ele apresente, ele abrir mão da necessidade de estar bem consigo mesmo, com suas atividades, com seu cotidiano, com sua cidadania, com sua inserção, sua inclusão. Então, a busca pelo bem-estar é para nós esse fator preponderante. Então, se esse bem-estar vai ser acolhido na unidade básica, ou ele vai estar destinado a uma unidade de cuidados paliativos, não importa. Este bem-estar não declina com nenhuma idade. Então, não tem como a gente classificar um idoso e explicar aquele tipo de envelhecimento e estimar que bem-estar aquele indivíduo quer ou não quer usufruir. Esse bem-estar jamais cede, né? Então, uma busca para que a pessoa tenha na própria vida e ao longo aí do seu envelhecimento é de que estar bem faz parte de toda a vida. Outra possibilidade desse cuidado integral, né, é reconhecer que o suporte familiar ele está presente o tempo todo no âmbito desse estabelecimento de cuidado de parcerias. Não existe manejo na saúde integral dos idosos que dispense a participação da família, né? Seja a família aqui entendida tanto na consanguinidade quanto nos laços sociocomunitários relevantes ali do entorno daquele idoso. Outro aspecto aí do cuidado integral, inadiável, né? Indispensável seria o reconhecimento de quais objetivos comuns nós estamos traçando em parceria. Se tem um nível da complexidade mais básico da atenção primária, em diálogo com o nível mais intermediário, por exemplo, das ações curativas, né, ou até mais avançadas ações de reabilitação, o estabelecimento desses objetivos são comuns, porque nós teremos sempre um plano de cuidado ordenador daquele acompanhamento daquele idoso, naquele grupo em que ele está inserido. Né? Então, o diálogo, as trocas, o indicativo entre esses diversos atores que participam do cuidado é algo extremamente indispensável. Portanto, já se justifica a próxima característica de que as estratégias são partilhadas. Um dado serviço, uma dada equipe possa assumir uma responsabilidade específica na linha de cuidado integral daquele idoso. Mas as estratégias, né, os estímulos, os incentivos, a forma de abordar essa problemática deva ser partilhada de modo a manter o ganho desse idoso nos diversos contextos que ele possa participar. E, por último, mas não menos importante, fica aí como destaque, seria sempre uma comunicação realística, né? Realista, de quais resultados a gente está otimizando para o cuidado integral daquele idoso. Né? Então, se deseja atingir o quê? Qual o resultado que nós estamos valorizando? Né? Muitas das vezes, as queixas familiares ou do próprio idoso são necessidades que excedem ali a competência desse serviço. Então é preciso estabelecer parcerias com outros para que esse cuidado integral seja de fato garantido,
ofertado. Então, a comunicação realística entre os dados serviços e os dados atores ajudam no reposicionamento, no reacolhimento desse idoso nos diferentes cenários que ele for demandar para o estabelecimento do cuidado integral. Para encerrarmos, deixo então uma reflexão do professor Renato Veras, que propõe para nós uma capacidade de desenvolver junto, em parceria, e aí me permitam ler, ele coloca muito bem que seriam o desenvolvimento aí de modelos nos quais todos devam ser vencedores. O idoso que amplia os seus anos de vida com qualidade, a família que terá um ente querido ativo e mais participativo, e também as prestadoras de saúde que, à semelhança do SUS, evitarão internações repetidas de alto custo, Então, elas conseguirão aí oferecer cuidados, de forma a proteger, digamos, o maior número possível de idosos. Então, todos se beneficiam na constituição aí de modelos mais orgânicos, de ajustes aí do cuidado integral da população que envelhece. Essas foram as referências que nós tivemos a oportunidade de abordar, E eu me despeço agradecendo a atenção, O meu e-mail está disponível para dúvidas que possam ser também tratadas no SIGA, nosso sistema específico, na aula do Google Classroom ou também nos comentários desse vídeo. Um abraço, bons estudos!